Já se deparou com situações ao qual você saiu de casa atrasado, ou você saiu até de forma antecipada, mas aconteceu algum imprevisto no meio do caminho e você chegou atrasado no local onde você deveria, com um compromisso, talvez até um compromisso formal ao qual a hora ali precisa que você deveria estar no local, ou seja, a pontualidade conta muito. E com isso você ficou imensamente frustrado, às vezes até esbravejando, ou quem sabe até faltou em um compromisso devido a algum imprevisto. Você já parou para analisar a respeito disso? Será que tem uma parte boa quando isso acontece? Será que nós temos mesmo noção da hora certa para se estar no local certo, do tempo que as coisas devem acontecer? Muito prazer, meu nome é Joel Corrêa, seja muito bem-vindo ao Movimento Pervenire. Esse é um canal que visa transformar a sua vida nos 5 pilares: físico, emocional, familiar, espiritual e financeiro. Eu peço que assista esse vídeo até o final, assista outros vídeos aqui também, eu vou deixar alguns linkados a esse assunto. Se você entender que faz sentido para você, que agrega de alguma forma, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e deixe também seus comentários. Para o vídeo de hoje, para esse tema sobre o tempo, sobre a hora certa, sobre imprevistos, sobre atrasos, quanto que isso nos frustra, eu gostaria de trazer um exemplo prático meu e um outro exemplo muito conhecido, uma outra história que aconteceu, uma história real e que é muito conhecida e que talvez você não conheça as particularidades. Então eu vou começar por essa história que é mundialmente conhecida, 11 de setembro, o World Trade Center. É uma catástrofe que aconteceu ali e infelizmente ceifou a vida de várias pessoas. Mas algo interessante a respeito desse acontecimento, não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre os sobreviventes desse acontecimento. Pessoas que era para estar ali naquele local, naquele andar inclusive que os aviões atingiram ali, naqueles andares, e por algum motivo as pessoas não estavam ali e se safaram disso, mantiveram suas vidas, né? Não foram ceifadas ali. E por que isso? Então eu vou falar de algumas histórias aqui, não com uma riqueza de detalhes, porque eu não vou me recordar de tudo, mas teve ali a história, por exemplo, de uma pessoa que foi tomar o táxi e o táxi passou direto, não a viu e ela perdeu esse táxi e se atrasou. Então ela chegou, já tinha acontecido o fato, a catástrofe. Teve uma outra pessoa que teve uma reunião de pais e mestres no colégio e acabou tendo que levar seus filhos ali, porque o cônjuge não conseguiu levar. Então não era para ele levar, acabou que não deu certo o cônjuge levar, e ele levou os filhos na escola e chegou um pouco mais tarde e aquilo tudo já tinha acontecido. Um outro que me chamou muita atenção, um calo no seu pé começou a incomodar tanto, ele ia a pé para o trabalho, aquilo incomodou tanto que ele teve que parar na farmácia para comprar ali um curativo, um band-aid, e acabou se atrasando um pouco e chegou quando tinha acabado de acontecer. Por que eu estou dando esses exemplos? Que coisa interessante. O atraso ao trabalho, que pode gerar até, às vezes, uma chamada de atenção do chefe, entre outras coisas, foi o que garantiu a vida deles nesse dia. Algo que parecia tão ruim quando estava acontecendo, com certeza, poxa, perdi meu táxi, nossa, vou ter que levar lá numa reunião, sendo que não era previsto, meu chefe vai me matar, ou que dor no pé, vou ter que passar na farmácia e vou me atrasar. E isso, sem com que eles soubessem, claro, garantiu a vida deles, os salvou. Então, será que nós temos de fato a noção de onde nós devemos estar e em que momento? Será que acima das coisas que acontecem que nós não conseguimos entender ao longo do dia, prevalece de fato a pontualidade ou outros fatores de agradar uma pessoa que vai estar ali, ou comparecer a algo que parece um compromisso inadiável? Claro que nós temos sim que honrar com os nossos compromissos, e pontualidade é algo que é muito interessante, muito prezado para qualquer uma das pessoas. Todo mundo gosta de quando acordar num horário
que as coisas aconteçam naquele horário. Mas aonde eu quero chegar aqui? Muitas vezes esses acontecimentos, sejam eles pequenos ou maiores, que vão acontecendo ao longo do nosso dia e que nós não entendemos muito bem, não temos muita clareza e nos frustra um pouco, deve ser repensado, olhado de uma outra forma. Eu quero que você entenda que, na maior parte das vezes, se não em todas, você está aonde você deveria estar, no momento que você deveria estar. Então não há muito porquê você se frustrar ou ficar se perguntando por que aquilo está acontecendo em nível de, eu deveria estar em um outro local. E sim aceitar e entender que se está acontecendo algo, se surgiu um engarrafamento, se aconteceu às vezes um pequeno acidente de trânsito, se você errou o caminho, tem até uma história interessante também dentro do 11 de setembro, de uma pessoa que tomou um outro caminho com o carro para chegar mais rápido e acabou pegando engarrafamento e não chegou e também se salvou. Então quando acontecem essas particularidades que nos fazem atrasar, saiu de casa, esqueci uma porta aberta, esqueci uma chave, uma carteira, eu sei que é complexo, mas com o tempo isso se torna natural. Comece a pensar que aquilo está acontecendo por algum motivo que talvez você não entende naquele momento, mas é o que até os antigos chamam de livramento. Pode ser que você não esteja naquele momento em um outro local justamente para que não aconteça algo ruim com você, ou algo que não era para acontecer, independente se é tão ruim assim ou não. E agora trazendo também um exemplo que aconteceu comigo que me marcou. Alguns anos atrás, eu passei alguns dias numa abadia de monges em Ponta Grossa, aqui no Paraná. E um fato que eu só fui pensar depois, quando eu estava saindo de lá, e até acabei não comentando muito isso com outras pessoas, mas linkando com esse assunto, me veio esse momento, então me marcou, foi que antes de chegar lá, bem próximo de chegar, quando eu estava na estrada, furou o pneu, eu estava indo de moto, furou o pneu da moto. E eu estava muito próximo do horário final para entrar, para fazer, digamos assim, o check-in ali na abadia, que eles têm um controle, um gerenciamento disso. Eu até tentei me comunicar com eles, não consegui, a internet estava ruim onde eu estava, eu fiquei bem frustrado, fiquei parado lá num lugar que não tinha nem sombra, fiquei lá no sol durante mais de 1 hora, consegui contato com minha esposa e ela ligou para o local, lá para a abadia, conversou que eu iria me atrasar, que infelizmente tinha acontecido aquilo comigo, e eu tive que esperar um guincho da cessionária da via. E isso gerou, claro, em torno de mais de 1 hora, digamos assim, do que era previsto de entrada minha lá, né? Gerou esse atraso. Naquele momento eu me frustrei um pouco, mas tudo bem, cheguei no local. E uma das primeiras pessoas ali, um dos monges que foi me direcionar para o quarto que eu ficaria aqueles dias, que era um retiro ali, eu fui sozinho. Ele, quando eu comentei a respeito disso, ele simplesmente disse: "Não, mas você chegou na hora certa que você deveria chegar." Só deu esse comentário. Para aquele momento, claro, eu um pouquinho nervoso ali, levei mais assim: legal, o cara me falou algo de muita serenidade, de muita resiliência, né? Já começam os ensinamentos ali na entrada. Mas tudo bem, né? Ele diria isso por qualquer motivo, indiferente, só para me deixar calmo. E aconteceu uma série de coisas quando eu estava lá, então é bem regrado lá a abadia, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o local e fazer uma visita, é muito interessante, né? Um local afastado, em meio à natureza, que não tem contato com eletrônicos, com elétricos, com internet, com nada. Acontecem ali as ritualísticas bem regradas durante o dia, começa-se muito cedo e termina-se também muito cedo, antes das 8 horas da noite, começa ali em torno de 4h30 da manhã, antes das 8 horas da noite. Um local muito propício para você refletir, para você pensar na vida. No último dia, quando eu estava para ir embora, no domingo, tinha uma das ritualísticas que se iniciava às 4h30 da manhã, em torno de 4h30, 4h45, não me recordo exatamente o horário, e que eu acabei não acordando para assistir. Fui dormir cedo, mas mesmo assim eu acabei não acordando. E a próxima ritualística aconteceria às 6h30 da manhã. E então eu acabei dormindo um pouco mais. Acordei ali no horário posterior, fiquei também um pouco frustrado. Poxa,
né? Não consegui pegar essa ritualística. Conversei com um amigo que eu acabei conhecendo lá, e ele também me falou algo bem interessante. Ele falou assim, mas você vai embora hoje de moto, né? Não está um tempo muito legal, e eu não poderia ficar mais lá. Ele falou assim, talvez isso foi providencial, você tinha que descansar um pouco mais para enfrentar aí um pouco mais de horas de viagem, demorar um pouquinho mais na estrada, porque o tempo não está muito legal, você está de moto, não compensa você ir rápido. Isso me fez refletir a respeito da perda do horário e também a respeito do que aconteceu quando eu cheguei e o que o monge comentou. Unindo tudo isso e posterior a outros ensinamentos que eu fui conhecendo ao longo do tempo, outras ideologias, outros pensamentos dentro de outras formas de se pensar e de outras nações, por assim dizer. Por exemplo, outros segmentos, não só religiosos, mas espiritualistas. O budismo, para quem segue e acredita, fala muito sobre karma, sobre dharma. Existem também ali, se não me engano, são os indianos, agora não me recordo exatamente, ou os egípcios, enfim, que utilizam o maktub, que estava escrito, ou isso teria que acontecer. Tudo isso em que sentido? Para dizer que aconteça o que acontecer, está acontecendo da forma que deveria acontecer. Eu sei que é difícil aplicar isso para tudo, quando nós temos algo muito desagradável, nós ficamos muito pensativos, nossa, por que eu estou passando por isso? Mas é a velha história de tentar enxergar o lado bom e tentar lidar com as consequências daquilo, o que fazer com o que aconteceu. E não ficar preso muito ao porquê que aquilo aconteceu, se aquilo deveria ter acontecido com você. E sim, agora que já aconteceu, eu vou lidar com isso da melhor forma possível, vou tentar extrair o melhor possível dessa situação. E tudo isso eu consolido com uma última frase, para não estender mais o vídeo, que é: entenda a hora de Deus. Essa é uma frase que eu coloquei muito para mim, no sentido de, os antigos também comentam isso, no momento certo Deus vai fazer com que aconteça. Entenda que a nossa visão de tempo, a nossa visão de onde estar, a nossa hora, o nosso momento, a nossa pontualidade, é algo mínimo diante do que de fato a vida acontece junto conosco, do que o universo pode proporcionar ou pode nos livrar, dos direcionamentos que muitas vezes nós desejamos para o nosso futuro e não entendemos o que está acontecendo no presente. Tenha um olhar um pouquinho mais fino para isso e tente aceitar mais e lidar melhor com isso. Essa é a mensagem que eu deixo para esse vídeo. Uma semana de muita luz, torne-se inabalável. Até mais.